Estamos de volta com Hoje em Dia e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Por acaso você já ouviu falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Pois é, para muita gente pode soar estranho, né? Mas esse órgão realmente ele exerce uma grande influência em nossa autoestima, no nosso humor, na ansiedade, no sono e também outras questões físicas e mentais. Por isso, gente, é muito importante cuidar bem dele, viu, Renatinha? É importantíssimo, é justamente isso que a gente vai fazer a partir de agora no quadro Você e o Doutor com o nosso querido médico de família, doutor Antônio Sprois. Eu já começo, doutor, com uma pergunta para você. Quais são os problemas comuns que mais afetam o nosso intestino? Bom, como a Ticiane acabou de falar, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E anos atrás, quem diria que os psiquiatras pudessem pensar que 90% da serotonina produzida no nosso corpo, e a serotonina é o hormônio da felicidade, do bem-estar, da alegria, é produzida onde? No intestino. É mesmo, a dopamina doutor? é produzida no intestino. Então, muitas das ações da nossa vida, do sono, da disposição, olha quem é responsável. Serotonina. O nosso intestino, que é produzido aqui. E a serotonina, por exemplo, ela é aquela que faz a gente ficar mais feliz. Essa. Por exemplo, quando a gente come algo gostoso, ou Isso quando a aí. gente pratica algum esporte. Exatamente, é aqui, ó. Então, quais são os principais problemas que a gente vai falar hoje? A síndrome do intestino ou do cólon irritável, que é uma inflamação generalizada aqui do intestino. O câncer, que é muito importante, cada vez mais está aumentando, por problemas genéticos, hereditários, má alimentação, e a prisão de ventre, aquela situação em que você não vai ao banheiro dias e até semanas. E muda completamente o humor, né, O humor, doutor? a vida, e sabe quem é culpado da prisão de ventre? Nós. Então nós vamos conversar sobre isso agora. Acho que eu sou muito feliz por isso, porque meu intestino funciona bem. Funciona bem. Funciona bem, graças a Deus. Agora, Ótimo. doutor, quais os sinais assim de alerta e também os sintomas que a gente pode ter para saber que não está nada bem? Então aqui a figura mostra já a sofrência, né, Renatinha? A sofrência, A sofrência é. que é, mas os principais sinais e sintomas é a frequência de ida ao banheiro, ela fica alterada. Então você vai ao banheiro uma vez por dia, de repente você vai 3 vezes por dia, de repente você vai 8 vezes por dia, mas amanhã você não vai ao banheiro e depois você não vai ao banheiro. Então fica essa alternância. Outra coisa importante que é a alteração nas fezes. Aí você fala, doutor, eu não gosto de olhar minhas fezes, mas olha porque é importante. Um termômetro muito bom é você ver a cor. Que cor está? Preta, marrom, tem sangue, não tem sangue? Já é importante. Dor, inchaço e desconforto abdominal. Então, a hora que você sai da cama, você vê tua barriga, nossa, mas como está grande hoje, o que aconteceu? De repente você levanta, tem aquela dor. E, finalmente, intolerâncias alimentares. Antigamente você tomava leite, você tomava vinho, hoje você não pode mais tomar leite, não pode tomar vinho, porque você começa a ficar intolerante. Quando você era criança, você tolerava gente chata, você tolerava cheirar cigarro. Hoje você não aguenta gente chata, então nós vamos ficando intolerantes, acompanhando o nosso intestino. Agora, doutor, quais são os principais fatores de riscos para problemas no intestino? Bom, um dos principais fatores de risco que a gente tem que falar aqui no programa é a idade. Como eu acabei de falar, com a idade você vai ficando mais intolerante e o nosso intestino também. Outro item muito importante é a má alimentação. As pessoas falam assim, doutor, mas eu como muita proteína. Está errado. Você não pode só comer proteína. Tem atletas que a gente conversa muito com atleta, né? Não, agora eu só como proteína. O nosso intestino não foi feito só para comer proteína. Tem que comer os alimentos que já a gente vai falar. Outro item muito importante é o estresse. Por exemplo, a Ticiane vai para os Estados Unidos. O cérebro dela sabe que ela vai sair da casa dela. A Renatinha também, ela vai para Sergipe agora. O cérebro dela sabe que ela vai viajar. Sabe o que o cérebro faz? Não vai mais ao banheiro. Então você não funciona no intestino. O meu fica feliz de estar em Aracaju e vai... Você sabe que muitas pessoas, Renatinha, quando vão viajar ou quando mudam não de conseguem lugar, ir ao banheiro. não vão ao banheiro. É verdade, eu Por quê? conheço. Olha só,
o estresse. Tem muita gente que não consegue ir no banheiro fora de casa, Exato. né, É doutor? por isso que tá eu tô no falando. shopping, tá em Isso algum aí, lugar e não exatamente. consegue, só E consegue tem em outra casa. coisa, sabe? Sabe aquela prova que você vai fazer amanhã? Por exemplo, a tua filhinha vai fazer uma prova. De repente, ela começa a ter diarreia. Liga para o médico, doutor, essa diarreia é emocional. Então, o nosso cérebro comanda muito a função e esse estresse aqui é responsável direto. Outro item, sedentarismo. Quanto mais atividade eu faço, mais o meu intestino vai funcionar. Você quer ver um exemplo? Eu, a Renatinha e a Tiziana, nós vamos dar um trote, vamos trotar 5 minutos. Esse trote, esse impacto, faz as fezes se movimentarem e saírem da posição normal. E muitas vezes a pessoa que está correndo ou que está fazendo atividade dá vontade de ir ao banheiro naquela hora. É verdade. Não é verdade? É verdade. Tá aí, ó, não estou mentindo. É verdade. Então, o sedentarismo é um item importante para não funcionar o teu intestino. Então, fazer ginástica é uma coisa que faz bem para o intestino, não é, doutora? Pra É só até se pra movimentar. alma faz bem, né? Muito bom. Agora, conta pra gente o que é a síndrome do intestino irritável. Bom, essa síndrome do cólon ou intestino irritável, o próprio nome está dizendo, o nosso intestino fica todo irritado. E o que é isso daí? Geralmente, quando você tem uma intoxicação alimentar, você come alguma coisa, algum produto, esse produto já liga um termômetro aqui e já fica inflamado o intestino. Outro item que vocês vão ouvir falar muito, gente, é a disbiose. O que é disbiose? Disbiose é a alteração da flora intestinal, das bactérias. Só que flora intestinal não se fala mais. Então agora vocês vão aprender um nome novo para a flora. Chama-se microbiota. Nossa, mas é a mesma coisa? Repete. Microbiota. Falou bonito. Microbiota. Microbiota é a população de bactérias boas do nosso intestino. Mas é a mesma coisa do que É a mesma coisa. intestinal? Microbiota. Quando o microbiota é alterado, isso chama-se disbiose. Outro fator para a síndrome do cólon irritável é, claro, não pode faltar o estresse. Tem pessoas que ficam estressadas e inflama todo o intestino. A falta de enzimas, por exemplo, a amilase, lipase, a gastrina, fazem com que você não faça a digestão do alimento e inflame teu intestino. E também o crescimento de bactérias ruins. Como tem crescimento de bactéria boa, tem crescimento de bactéria ruim, que inflama o nosso intestino. E, finalmente, doenças do nosso corpo, como a tireoide. Hipotireoidismo. Hipotireoidismo, a sua tireoide não funciona direito. Então, você não vai muito ao banheiro. Hipertireoidismo. A tua tireoide funciona muito. Você vai muito ao banheiro. E pode levar, então, à síndrome do cólon irritável. Então, falou que é bom para microbiota, é positivo. É Boa. algo que é E favorável. é bom para as bactérias boas crescerem. Tá. Por exemplo, você toma um iogurte. O iogurte Com lactobacilos. tem probióticos, como lactobacilos. Probiótico tem lactobacilos. É bom para ir no banheiro. É bom para ir ao banheiro, porque você Regula o vai intestino. enriquecer de bactéria boa no intestino. Tá, doutor, vamos falar agora do câncer do intestino. Vamos. Como é que ocorre? Agora, é impressão minha, doutor, ou parece que está cada vez mais comum esse tipo O de câncer problema? do intestino está cada vez mais frequente, porque as pessoas estão comendo muita porcaria, não fazem atividade física, as fezes ficam muito tempo lá dentro e a hereditariedade. O meu pai teve câncer, eu vou ter câncer, meu filho, então a gente precisa saber o que é. Vamos dar uma olhadinha como ele cresce dentro do intestino grosso, lá no cólon. Então a gente tem o cólon, que é o intestino grosso aí desenhado para vocês, e na parte do cólon descendente agora, ali, vai crescer um tipo de câncer que a gente está vendo lá dentro. Olha, isso é um pólipo, é uma verruga no intestino, tá vendo? Esse pólipo vai crescer, as células vão se multiplicar. Se você faz uma colonoscopia, você tira o pólipo agora, ó, você evita de ter câncer. Então esse pólipo pode crescer, se você não tirar, cai na corrente sanguínea e essas células cancerosas ou cancerígenas vão para outros órgãos. Então muitas vezes você no consultório faz o diagnóstico de um câncer metastático do colo já em outro lugar. Então quando você faz a biópsia, você fala, nossa, esse câncer é de colo. Vai pesquisar, está lá o câncer. Então, o câncer de colo é importante, ele pode ser prevenido como? Colonoscopia, fazendo importante. exames para a gente saber precocemente. É depois de quantos anos pode fazer a colonoscopia? Vamos supor que o meu pai teve câncer de cólon.
Eu, quando chegar nos 20 anos, eu já posso fazer a já primeira. pode? Depende muito do caso de cada um. Entendi. Agora, doutora, a prisão de ventre, ela é muito perigosa? E por que as pessoas sofrem tanto com isso? E tenho mais uma pergunta. Sim. Isso dá mais nas mulheres? E por quê? A prisão de ventre, primeiro, dá mais nas mulheres, por causa dos hormônios que a mulher tem. Segundo lugar, a prisão de ventre é um fator muito importante porque imagina que eu não vou ao banheiro. As fezes aqui dentro aumentam tanto a pressão aqui dentro que começa a formar divertículos e dá diverticulite e pode até perfurar o intestino. Então a prisão de ventre é um problema muito frequente atualmente pela má alimentação. Já que eu estou falando de alimentação, eu ofereço para vocês aqui uma mesa rica em prebióticos e em probióticos. Aqui é o que se deve comer, então. Isso. O que é prebiótico? Prebióticos são fibras que vão nutrir as bactérias boas. E o probiótico, como o iogurte, por exemplo, a kombucha, o kefir, esses probióticos têm essas bactérias boas, como o lactobacillus, o bifidobacterium, mas vocês não podem esquecer de tomar água. Por quê? Porque eu comi muita fibra. Se eu não tomar água, a água é um lubrificante das fezes. A água é que vai hidratar as fezes. É ela que vai ser responsável por funcionar o meu intestino. Muitas pessoas chegam no consultório e falam, doutor, mas eu como tudo que o senhor falou. Toma água? Ah, não tomo água. Aí não adianta. Não adianta. Não fez nada. Então a prisão de ventre tem que levar em conta tudo que você come e o que você bebe também. Agora, doutor, a gente já falou sobre vários tipos de doenças do intestino. Agora, como a gente fecha o diagnóstico? O diagnóstico, basicamente, ele é feito com um exame clínico. Nós só conversando com o paciente, tirando a história, a anamnese dele e examinando mesmo, mexendo no abdômen, mexendo na barriga, colocando estetoscópio em cima do intestino, a gente tem 80% de chance de já diagnosticar uma doença do nosso aparelho gastrointestinal. Segundo lugar, não se esqueçam, o exame de fezes, ele é muito revelador. Ele fala muita coisa, principalmente a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se a pesquisa de sangue oculto for positiva, a gente pode passar para um outro exame, geralmente uma colonoscopia. Além disso, exames de imagem, como ultrassom, tomografia e ressonância do abdômen, podem até ajudar ao cirurgião saber se precisa operar ou não. E além disso, finalmente eu tenho que falar sobre a colonoscopia. É um exame que todo mundo tem medo, todo mundo não quer fazer porque dói, porque não interessa, faça. É importante porque esse exame revela muitas coisas que você pode evitar. Muita prevenção, como o câncer do colo. Pois é, eu já fiz a colonoscopia, né? O Parabéns, doutor mandou e eu sei. fui fazer. E eu fui ver. Foi mesmo, me visitar no exame. Agora, doutora, fui ver. por que as crianças têm muita prisão de ventre? A criança tem muita prisão de ventre porque ela usava fralda. Então ela fazia cocô na fralda, que bom, tudo bem. Quando a criança sai da fralda, ela tem medo que as fezes vão contaminar a roupa, vão cheirar mal. E a outra coisa, não tem tempo para fazer cocô. Aí começa a segurar? A criança não tem tempo, então a criança sempre tem que fazer alguma coisa. Então ela não toma água. Criança toma água? Não toma. É difícil criança tomar água. E a criança tem sempre algo mais importante para fazer do que parar para ir ao Não banheiro, vai. né, Então, doutor? É isso. Tem crianças que ficam 7 dias sem ir ao banheiro. Aí a mãe liga, doutor, o que eu faço? Tem que fazer lavagem intestinal, vai para o pronto-socorro, enfim. Mas a criança normalmente vai pegando o hábito e aí vai. Agora, por fim, doutor, como que a gente previne esses problemas no intestino? Prevenção é a alma do negócio, né, Tiziane? Então a gente começa com exames de rotina. Tireoide, exame de abdômen, colonoscopia, etc, etc. Atividade física é importante. Todo dia vai malhar, musculação, corrida, bicicleta, tem que fazer alguma coisa para o sangue chegar no intestino. Alimentação saudável, como eu acabei de falar, rica em sais minerais, vitaminas, fibras e, finalmente, hidratação. 2, 3 litros de água por dia, é importante, o Brasil é um país muito quente aqui. Então, hidratação para as fezes ficarem mais moles e funcionar o intestino, né, Renatinha? Funcionar. Doutor Antônio Sprois, muito obrigada. Obrigado. Vamos Obrigada. começar a pensar Obrigado. com o nosso segundo cérebro, porque é importantíssimo. O intestino também comanda essa máquina, né, Sim, doutor? impressionante. Semana que vem, doutor Antônio Sprois, você vai estar aqui com a gente, dando uma nova consulta. E fica atenção, alerta, faça uma colonoscopia, que é um exame Parabéns.
fundamental para detectar o câncer de intestino, Isso aí. tá?